tarde a todos. Estamos aqui reunidos em família, eu, Joelson, Gina, Mateus e Felipe, para mais um culto com os irmãos. Que o Senhor venha nos abençoar e nos fortalecer e a gente possa engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gina vai ler aqui um versículo para a nossa meditação. Graça e paz, irmãos. Vou ler Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, foste também honrado, e eu te amei. Assim, dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor, de estarmos aqui reunidos em tua presença. Queremos te render graças, te pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar grandemente com mais um culto que nós vamos assistir agora e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito por nós, por toda a nossa família, pela Igreja de Cristo. Abençoa os pastores, abençoa os diáconos, os presbíteros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos também dizer aos irmãos que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos fé, que isso tudo vai passar, essa pandemia, que brevemente estaremos juntos lá na igreja, louvando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo em comunhão. Amém, irmãos? Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao seu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu.
Graças a Deus, meus queridos irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, que estão assistindo o nosso culto pela live, né? Meu nome é Ivano, eu sou diácono da nossa igreja, Igreja de Cristo São Vale. E eu estou aqui essa tarde e noite, né, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu queria deixar com os irmãos o versículo que se encontra no livro de Salmos, capítulo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Queridos, nós continuamos, né, vivendo esse momento difícil, pois nós não somos acostumados a viver isolados, né? Nós que somos acostumados com comunidade, com igreja, com a participação permanente sempre com os irmãos. E eu sei o quanto é difícil, pois a saudade é grande, né? A gente tem sentido muita saudade da nossa igreja, dos nossos irmãos, da comunhão, né? Da participação nos cultos, na participação dos eventos e das programações da nossa igreja. Mas o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é fiel e tem nos sustentado durante esse tempo, né? Trazido paz, consolo aos nossos corações e nos dado a oportunidade, né, de aprendermos mais nesse tempo, né, de dificuldade. Creio que Deus tem separado um tempo diferente para nós, para o nosso retorno, e esse tempo Ele tem nos preparado, nos ensinado, nos moldado de acordo com a sua vontade. E hoje eu quero vir falar com os irmãos a respeito do nosso Ministério de Misericórdia. Nosso Ministério de Misericórdia, ele tem abençoado algumas famílias, né, durante esse período da pandemia que nós estamos passando. E graças a Deus os irmãos têm nos ajudado, né, nesse ministério, pois nós temos conseguido suprir as necessidades de algumas famílias nesse período. E aí eu queria encorajar aos nossos irmãos a continuarem, né? Continuarem com o nosso propósito de cuidar das famílias, cuidar dos nossos irmãos, sem deixar faltar, né, na casa, na mesa, na dispensa das famílias nas quais tem sinalizado para a gente as suas necessidades. E falar também dos nossos dízimos e ofertas, né? Sabemos que não estamos congregando, mas há necessidade de nós termos os nossos compromissos honrados, né, perante a nossa congregação. Como todos os irmãos sabem, nós temos 22 congregações que dependem, né, direta e indiretamente das nossas ajudas, né, dos seus mantimentos para as suas congregações, e precisamos continuar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Os irmãos estão colocando, acredito que terá dois QR Codes na sua tela. Uma é para as ofertas, né, dízimos e ofertas. E o outro QR Code, nós criamos uma ferramenta para que você possa expressar a sua necessidade. Queridos, nós não temos como conhecer a todos e entender a necessidade de todos. Mas nós sabemos que muitas vezes a gente passa por dificuldades, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela emocional, e muitas vezes passamos sozinhos. E nós aprendemos dentro da palavra do Senhor que nós precisamos dividir, né? Dividir as nossas alegrias e as nossas tristezas. E nós colocamos esse canal para que você possa expressar a sua necessidade, seja ela financeira, seja ela um pedido de oração, seja ela um pedido de ajuda, né? Você pode preencher esse formuláriozinho e a gente vai estar orando, a gente vai estar buscando da melhor forma possível te ajudar. E os irmãos que quiserem, né, fazer a sua ajuda, seja ela financeira ou seja ela com mantimentos, né, cestas básicas, você pode
clicar também, né, nessa porta que nós estamos abrindo, ou procurar tanto o pastor Gerson como o pastor Vanilson, a mim, né, deixar na igreja, ou acredito que os irmãos devem estar colocando meu endereço também, tem meu endereço aqui, para que vocês possam fazer suas doações de mantimentos, né, de cesta básica. Amém, queridos? Nós estamos com saudade, esperamos um retorno breve, para que nós possamos estar juntos, e eu queria orar com os irmãos, né, nessa tarde e noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Continua, Senhor, fazendo o Teu milagre, continua, Senhor, fazendo a Tua obra em nossas vidas, pois nós sabemos que nós não somos merecedores de nada, mas pela Tua misericórdia, Senhor, Tu tem nos sustentado, tem nos guardado e tem feito o Teu milagre em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, da nossa igreja em São Vale, cada irmão que está assistindo, ó Pai, nesse momento, ó Pai, essa live, que Tu possas, ó Pai, suprir, Senhor, as necessidades dos Teus filhos, chegando com conforto, com acalento, ó Pai, trazendo paz aos nossos corações. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo nosso estado e pelo nosso país. Mas nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus todo-poderoso, no qual Tu nos guarda e sabe o melhor para cada um de nós, e Tua obra tem sido feita em nossas vidas. Somos gratos a Ti por isso. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, as nossas congregações e a todos os nossos irmãos. É isso que eu te peço, ó Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e em breve estaremos juntos novamente. Verás o meu poder.
meu poder. E então tu verás o meu poder. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos. Eu sou Eliésio e já quero agradecer por você estar nos recebendo em sua casa. Talvez você tenha recebido esse link de alguém, de algum amigo, algum parente, e eu quero dizer que estamos felizes de poder dividir esse momento com você e sua família, e esperamos em Deus que estejamos nos encontrando aqui com todos em sua casa bem, em segurança, com saúde. É esse o nosso desejo. Eu quero cumprimentá-los todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que Ele abunde ricamente em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. E eu estou aqui nessa noite, nesse dia, para partilhar com vocês um pouquinho das Escrituras e para que a gente possa juntos refletir e entender aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor está fazendo no mundo e pode fazer também através da sua vida e da minha vida. E eu gostaria de ler com vocês um trechinho da Escritura que está lá na Epístola de Tiago, no primeiro capítulo, nos versículos de 2 a 4, inicialmente. E aí eu peço que você deixe a sua Bíblia aí no cantinho com você, no seu celular, em algum lugar aí da sua preferência, porque nós vamos tentar dar uma passeada nesse texto de Tiago, tá bom? E dizem assim esses primeiros versículos, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Curva a sua cabeça aí na sua casa, com a sua família, no seu sofá, na sua cadeira, e oremos todos juntos. Senhor Deus, nós não sabemos quase nada, Pai. Nós nada temos, nada nós podemos fazer, Senhor. Mas nós reconhecemos isso diante de Ti, Pai. E te pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor expanda um pouco as nossas capacidades, nos ajude, Pai, a ler a Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra e a aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, Pai. Senhor amado, que esse momento seja um momento do Teu Espírito falando aos nossos corações, Pai. Que não seja o canal, que não seja o pregador, o mensageiro, que não seja aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor. Pai amado, que além das palavras que eu vou proferir nessa noite, que as Tuas palavras, que o Teu Espírito Santo produza efeito em nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, corrija no meio do caminho, no meio da comunicação, tudo aquilo que precisa ser corrigido. Que no nosso coração o Senhor tenha livre acesso para trabalhar, Pai, e para trocar as coisas de lugar, Senhor Deus. Corrigir a nossa visão, a nossa perspectiva e nos ajudar, Pai, a olhar as coisas como o Senhor vê, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, esse texto, ele tem como título os benefícios das provações. E o tema que eu coloquei aqui no meu esboço para essa reflexão foi Igreja em tempos de crise. Na semana passada eu tive a oportunidade de
compartilhar com os irmãos, através desse canal, desse culto online, do ICSV em Casa, uma palavra de misericórdia sobre contribuições. E nessa ocasião eu falei um pouco sobre a excepcionalidade que a gente está vivendo, sobre a crise que temos atravessado. Em diversas áreas, de diversas formas diferentes, nós estamos passando tempos difíceis, tempos diferentes, tempos excepcionais, tempos de mudança completa, de crises e dificuldades das mais diversas. Todos nós estamos passando por ela juntos, né? Sofrendo de alguma maneira alterações naquilo que a gente programou, naquilo que a gente pensava, naquilo que a gente tinha. Estamos atravessando um período muito duro, onde se na sua casa você não perdeu alguém, você conhece alguém que perdeu alguém, um parente, você perdeu um amigo, ou você conhece alguém que foi afetado no seu emprego, que talvez perdeu o emprego, que está afastado do trabalho, ou alguém que tem um negócio e a renda, né, o faturamento foi duramente afetado. É um cenário muito difícil, e a gente precisa olhar para a realidade e reconhecer a dificuldade da realidade e aprumar o nosso olhar para a realidade, né? E também fazer algumas perguntas corretas para a realidade. É um tempo difícil para todos nós. Isso tem afetado as nossas vidas de diversas formas diferentes. Alguns talvez se encontrem agora desanimados, abatidos, achando talvez que o trem descarrilhou, que deu tudo errado, né? Estão sem esperança talvez. Outros talvez estejam experimentando sentimentos diferentes de revolta, de medo, de angústia, de negação. As notícias são muito ruins, os dias são maus, né? Muitas vezes a gente experimenta esses sentimentos de revolta, de querer culpar o carteiro pela mensagem, né? Pelas notícias. Mas a gente precisa se perguntar, e essa é a pergunta dessa reflexão: como devemos nós, cristãos, nós que estamos em Cristo, encarar esses dias, enfrentar e atravessar esses dias, né? Dias em que a calamidade toma de conta, é gritante, doença, mortes, corrupção, racismo, o sangue e a injustiça correndo pelas ruas. E a gente está nesse mundo. E essas perguntas certamente vêm às nossas cabeças, né? E a Bíblia diz, irmãos, que a criação geme, o povo sofre, a criação, toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Ela aguarda, e a criação sou eu, você que está em casa, a natureza, o mundo todo geme e aguarda com grande expectativa a restauração de todas as coisas, a redenção, a libertação, a fuga, a salvação dessa realidade tão dura, tão perversa tantas vezes, né? De dias como esses que estamos atravessando. E aí é por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que a natureza ela está ansiosa pelo dia da libertação dessa dor, desse mundo caído, né? A palavra de Deus diz que a criação está sujeita à vaidade, a vaidade sujeitou a criação, e todas as coisas decorrentes disso, né? São pecados que trazem dores. Quando eu falo de injustiça, eu falei agora há pouco, né, da injustiça, do sangue correndo pelas ruas, é porque a Bíblia diz que a injustiça é pecado, a vaidade é pecado, e tudo que é pecado traz consequências sobre nós, sobre nossos relacionamentos, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, as nossas amizades, a forma como fazemos negócios, sobre a política, sobre tudo, todas as coisas nesse mundo estão sujeitas ao pecado e experimentando a consequência do pecado. E em meio a tudo isso, a natureza, nós que estamos
padecendo dores e aflições aqui nesse mundo, gememos. É natural esse sentimento, irmão. É normal que estejamos com dificuldade, talvez, de atravessar esse momento. É humano que seja assim, né? Mas eu volto à pergunta: como deve o cristão encarar esses dias? Como nós estamos encarando esses dias? O que é que nós estamos fazendo? O que é que a igreja está fazendo? Como a igreja está agindo? Como a igreja está se portando? Muitas vezes nós estamos como quem perdeu um pouco a direção, não sabe muito bem o caminho, não sabe muito bem para onde olhar, não é? Muitas vezes nos encontramos perguntando e buscando um norte onde não deveríamos buscar um norte. Estamos buscando um sentido, talvez, o que é que fulano, que é alguém que eu gosto de escutar, o que é que ele está achando disso tudo, como é que ele está pensando isso tudo, o que é que está dizendo o jornalista, o que é que o jornal B, o jornal A está falando, quais são as notícias, o que é que está dizendo o partido A, o partido B. E assim a igreja vai olhando para onde o mundo está olhando, para onde as pessoas estão olhando, e assim a igreja vai cada um para um lado e vai se dividindo. E se dividindo, a igreja vai sendo omissa, vai deixando de cumprir o seu papel para talvez cumprir o papel que é de outro, que é de A, que é de B, que é do partido A, do partido B, do jornal A, da mídia, enfim. E a gente esquece de se perguntar o que é o meu papel enquanto igreja, enquanto filho de Deus, enquanto servo do Senhor Jesus. Por isso que eu digo que a igreja, caindo nessa busca onde não deveria estar buscando, acaba sendo omissa. Eu acabo sendo omisso. Você pode acabar sendo omisso, abandonando o seu lugar de igreja, abandonando o seu lugar, o seu posto. Talvez essa palavra não seja a palavra que você estava esperando para esse dia. Talvez não seja. Talvez essa não fosse a palavra que eu gostaria de estar pregando nesse dia. Talvez não seja. Na semana passada, o pastor Vanilson perguntava, ou melhor, ele afirmava: abrace a narrativa de Jesus, porque a narrativa de Jesus gera vida. Na semana anterior, o pastor Gerson nos perguntava, né, onde nós temos colocado a nossa esperança, em que lugar está a nossa esperança, de onde é que vem, de onde é que a gente está achando que vem a solução para os nossos problemas, para as dores desse mundo, né? Pode ser que a gente esteja saindo do foco e Deus está nos cobrando que a gente entenda que somos igreja e nós temos uma posição. Nós temos uma posição. A igreja do Senhor, ela precisa discernir diferente. Ela precisa discernir, compreender diferente. A Bíblia diz que os seres naturais discernem aquilo que é natural, discernem bem aquilo que é natural. Mas que os seres, aqueles que são espirituais, discernem bem todas as coisas, não só as espirituais, nem só as naturais, mas discernem bem todas as coisas. Então, o povo de Deus é um povo que tem um discernimento especial, tem uma compreensão, deve ter uma compreensão especial sobre a realidade, sobre todas as coisas. Precisamos sempre nos perguntar o que dizem as Escrituras a esse respeito. O que dizem as Escrituras a respeito desse tempo que nós estamos atravessando? Porque as pessoas estão precisando ouvir, as pessoas estão procurando a verdade, as pessoas estão procurando saída, as pessoas estão procurando esperança, estão procurando o fim para os problemas que elas estão enfrentando, e elas vão encontrar pessoas falando várias coisas. Elas vão encontrar narrativas diversas.
E a igreja, qual é a narrativa que a igreja está apresentando? É a narrativa de Jesus? Ou é a narrativa comprada de A, de B, de C? O que a igreja está apresentando às pessoas que estão necessitadas, estão com sede, estão com fome, estão desesperançadas? O que nós estamos dando de alimento para essas pessoas? Nós, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos nos perguntar o que dizem as Escrituras, com o cuidado de não entrar em nenhuma cilada, interpretativa, de aplicar textos fora de contexto e criar preenchimentos e links que talvez a palavra não esteja dizendo, mas a gente precisa buscar sabedoria no Senhor e na sua palavra para compreender e discernir, como a palavra diz, todas as coisas. A natureza geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que as Escrituras dizem sobre períodos de crise como o que estamos atravessando, sobre as provações, as tribulações? Está na hora, irmãos, de nós sermos praticantes da palavra, mais do que nunca, porque na crise nós temos ainda mais urgência em manifestar o reino de Deus nessa terra. Então nós precisamos ser praticantes da palavra. Eu queria que você pulasse aí para o versículo 21 do capítulo 1 de Tiago, que nós já lemos. No versículo 21 em diante, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a graça em vós implantada, aquilo que vocês receberam, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E é também poderosa para salvar a alma daquele que está se perdendo, daquele que está perecendo, daquele que está sem esperança, daquele que está buscando uma saída para a sua vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, ele nos faz uma conclamação, ele nos faz um apelo, e diz: irmãos, está na hora de vocês pararem de ouvir a palavra e vocês se tornarem praticantes da palavra. Um ouvinte, em uma sala de aula, é um aluno que está ali, mas ele não tem matrícula regular, ele não tem um compromisso com aquela disciplina. Se ele reprovar, não tem problema, ele é um figurante ali dentro da sala de aula. Ele pode aproveitar aquilo, pode não faz tanta diferença na vida dele, aquela disciplina, aquela turma. Ele não tem engajamento, ele não tem compromisso com aquela turma. Então, quando o Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, ele está dizendo: tenham compromisso com a palavra que vocês recebem, que vocês receberam, com a graça que vocês receberam. Não fiquem enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, como alguém que só está ali para ouvir aquilo que quer ouvir, cheio de expectativas a respeito de Deus, da palavra, quer alimentar as suas próprias convicções, as suas próprias opiniões, alimentar o seu ego, alimentar aquilo que ele já tem, olhando o seu próprio rosto no espelho. E daqui a pouco nem lembra mais, né? Versículo 24, pois a si mesmo se contempla. Está olhando para si próprio e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera,
você vai ver que a palavra perseverar, o verbo perseverar, ele é insistentemente repetido por Tiago. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, que põe em prática aquilo que está aprendendo, que está ouvindo. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será feliz. Esse será próspero. Esse será bem-aventurado no que fizer, no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, eu sou crente, eu sou cristão, mas você não consegue impedir sua língua de proferir palavras que ferem, que magoam, que causam dano, que causam estrago, antes enganando o próprio coração. A sua religião é vã, não serve de absolutamente nada. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então a igreja tem uma responsabilidade durante o tempo que estamos vivendo. Tempos de tribulações. Mas não só tempos de calamidade mundial. Às vezes a calamidade está localizada na vida de uma pessoa, em uma família que está atravessando um momento terrível, né? Talvez esse tempo ele seja diferente porque ele afeta o mundo inteiro, né? Umas famílias, umas casas talvez um pouco mais afetadas, infelizmente, outras um pouco menos, mas todo mundo está sofrendo os efeitos dessa tribulação pela qual estamos passando nesse momento. Mas em todo tempo a igreja tem o dever de socorrer aqueles que estão necessitados em suas tribulações. Tiago chama especialmente a atenção aqui para os órfãos e as viúvas, que são pessoas que vivem em uma condição de tribulação talvez mais duradoura, né? Que precisam de uma assistência talvez mais constante e mais profunda em suas tribulações, em suas vidas. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, mudando as perguntas que nós fazemos, mudando o nosso olhar diante da calamidade, mudando o nosso foco, para onde é que eu estou olhando, para onde é que eu tenho que olhar, nós assumiremos um novo papel no mundo. Concorda comigo, irmão? Eu não vou ouvir, mas diga um amém aí na sua casa. Nós assumiremos um novo papel, um papel conciliador, de quem tem o ministério, o serviço, a função ministerial da reconciliação com Deus, com o próximo, dentro das famílias, dos negócios, o papel de conciliar. É um papel muito difícil, mas é papel da igreja. Assumiremos um papel de serviço, um papel profético. Muitas vezes nos esquecemos do sentido da profecia e muitas vezes achamos que se trata apenas de a revelação de algo futuro sobre aquilo que a gente deseja descobrir, sondar, mas o papel profético é o papel de revelação que vai além disso. É o papel de revelação do pecado, de denúncia. Quantos profetas não vemos no Antigo Testamento que era usado por Deus para trazer palavra para um povo, palavra para um rei, para denunciar o pecado de uma nação, para denunciar o pecado de um rei, de denunciar as injustiças que são pecados. Papel profético de serviço, de ser sal e luz para um mundo que está apodrecendo, se deteriorando.
Um mundo que está escurecido e cada dia mais mergulhado em escuridão e trevas. Jesus disse que nós devemos ser sal e luz. Então nós temos um papel nesse mundo e temos especialmente responsabilidade diante das calamidades. Mas nós precisamos estar olhando para o lado certo. Precisamos estar olhando com a perspectiva certa. Senão a gente se perde e esquece da nossa responsabilidade enquanto igreja. Precisamos estar, irmãos, nos perguntando como é que eu devo agir? Qual é o meu papel? O que é que eu tenho que fazer no mundo? O mundo está com os ouvidos atentos, ansiando. Às vezes parece que não, mas eles precisam ouvir as boas novas, eles precisam conhecer a verdade. Eles estão necessitados disso, de esperança. Então vamos exercitar. O que dizem as Escrituras sobre todas essas provações? Nós começamos a ler. No começo desse nosso bate-papo aqui, nós lemos nos versículos de 2 a 4 de Tiago, ele falando sobre ter alegria nas provações. Na verdade, ele diz que nós devemos considerar motivo de grande alegria o fato de nós passarmos por várias provações. E ele diz que a provação, ela vai trazer confirmação da nossa fé. Ela vai provar a nossa fé vai passar por testes. Então, seguindo naquela analogia da sala de aula, a nossa fé, ela vai passar pelas provas de uma disciplina. E essas provas são duras, são difíceis, mas elas atestam, elas vão amadurecer a nossa fé, vão nos preparar. E é isso que ele diz, né? Que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, traz confirmação para a nossa fé, e isso produz em nós perseverança. E essa perseverança deve ser completa. Uma vez que nós estamos perseverantes, atravessamos as tribulações com perseverança e somos bem-sucedidos nisso, ele diz que essa perseverança, essa ação da perseverança em nossas vidas, ela traz para nós perfeição, completude, maturidade. Perfeito no sentido de completo, íntegro, de plenitude, de maturidade. Então, a provação, ela traz maturidade para a igreja. É o que as Escrituras dizem. Se a gente pegar outro texto, lá em Romanos 5, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a resistência, a capacidade de suportar, de esperar. E ele segue dizendo, e a paciência, a experiência. Eu atravessei, eu tenho uma história para contar, eu já vivi algo parecido, eu já vivi dias terríveis. E o Senhor foi comigo e Ele não me deixou caído. Ele me levantou e foi possível atravessar. Experiência. E a experiência produz em nós esperança. Porque como diz Jeremias, eu devo me lembrar daquilo que me traz esperança. A experiência gera em nós esperança. Porque a experiência, ela vai provar a nossa fé, ela vai nos trazer a convicção de que nós não atravessamos os desertos sozinhos. Vai nos trazer a convicção, a lembrança de que quando o povo estava no deserto, Deus mandou o maná, Deus mandou a providência, Deus não os deixou desamparados. Então isso gera em nosso coração esperança. Aleluia.
Em Romanos também, capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, aquilo que nós aprendemos na caminhada com Cristo, através das Escrituras Sagradas, através das experiências que temos com Deus, tem o poder de gerar em nós esperança. Tem o poder de trazer para as nossas vidas maturidade, discernimento e integridade. É isso que a palavra de Deus nos revela sobre os tempos difíceis, de tribulações, de provações, de crise. Então, nas Escrituras, provação é oportunidade para a maturidade. O pessoal do mercado, costuma dizer, os empresários, os investidores, eles costumam dizer que crises são oportunidades, Crises são oportunidades. Trazem momentos de instabilidade para aqueles que estão preparados. São oportunidades de lucrar, de vender, de inovar. O pessoal costuma usar esse ditado. E a Bíblia diz algo parecido para a igreja, que a crise, as tribulações são oportunidades para a igreja amadurecer, crescer, se tornar íntegro, deixar a fase de menino e começar a agir e pensar e se mover no mundo como adultos, responsáveis, como alguém que conduz um barco e não como alguém que está sendo levado por um barco. E em meio a tudo isso, por exemplo, se discute nas igrejas, a gente vê muito isso, se em meio a esse isolamento que estamos passando, é possível ter comunhão. Mas é porque a comunhão, que é comunhão, e quem discute isso, em meu entendimento, não entende o que é comunhão. Porque achar que as paredes do ambiente determinam o que é ou não comunhão, que as paredes da nossa igreja em São Vale é que determinam se nós estamos em comunhão nesse momento ou não, é imaturidade. Falta talvez de experiências como essa. Talvez esse momento nos ensine mais sobre comunhão, entender o que é comunhão de fato. E aí eu me fiz algumas perguntas aqui, Será que a igreja hoje, em meio ao isolamento e toda essa dificuldade pela qual estamos passando, a igreja está mais atenta às necessidades dos nossos irmãos do que antes? Ou às necessidades da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa rua do que antes? Estamos mais atentos? Será que aqueles que têm, nesse momento, a oportunidade, estão sendo mais generosos do que antes? Ou não? Se a resposta para essas perguntas é sim, e eu pessoalmente avalio que sim, que a igreja está mais generosa, que as pessoas que estão em condições de contribuir estão mais generosas, a igreja está mais atenta, eu acho que sim. Então, se a resposta é sim, é sinal de que essa crise está fazendo bem à igreja. E glória a Deus por isso. As tribulações estão gerando frutos na igreja. Se a resposta é sim, isso quer dizer que a igreja está viva. Glória a Deus. Oramos tanto, irmãos, por avivamento, e às vezes esquecemos que a forma de Deus trabalhar não é a forma que nós gostaríamos muitas vezes. Eu não estou querendo dizer que Deus enviou o coronavírus para gerar um avivamento. Eu não posso afirmar isso.
Se alguém afirmar isso, está excedendo sua capacidade, porque nós não podemos determinar. Deus não me falou isso, né? Mas eu tenho total segurança de que se há uma pandemia no mundo de Covid, né, do corona, provocada pelo coronavírus, é porque Deus assim permitiu. Quando nós lemos o livro de Abacuque, nós vemos que o profeta ele está ali clamando por avivamento, assim como nós, antes dessa pandemia. Senhor, manda um avivamento sobre a tua igreja. E se você meditar no livro de Abacuque, você vai perceber que Deus mandou avivamento para aquele povo. Mandou avivamento no meio de uma calamidade. O Senhor permitiu que exércitos inimigos invadissem, destruísse, provocasse um caos, mas naquele caos Deus estava trabalhando. Eu não tenho condições de explicar, de lhe convencer e de dissecar os pensamentos de Deus, nem tenho a pretensão de fazer isso. Mas eu posso lhe dizer que os caminhos de Deus nós não os compreendemos muitas vezes, mas Deus trabalha onde nós não entendemos. E o que nós vemos nas Escrituras é que as tribulações e provações produzem um efeito positivo na igreja. Então é por isso que eu estou perguntando a mim. Eu tenho orado sobre isso, irmãos, toda noite. Senhor, me ajuda a enxergar a dor do outro, a enxergar essa situação toda não com os meus olhos, mas enxergar além do que os olhos me mostram, além daquilo que é evidente, a discernir melhor todas as coisas, né? Então nós precisamos nos perguntar qual é o nosso papel, o que é que Deus está fazendo no mundo, o que é que Deus está fazendo, para onde é que Ele está soprando o seu vento, como é que eu posso ajudá-lo nessa missão reconciliadora no meio do mundo. Agora, se a resposta para aquelas perguntas é não, se a igreja não está mais atenta, se as pessoas não estão mais generosas em suas contribuições, em sua demonstração de afeto e de cuidado, aí, meu irmão, se nem a tribulação está fazendo a igreja enxergar o seu papel e agir, talvez a crise já estivesse dentro do nosso coração antes dos jornais anunciarem. A crise dentro do nosso coração, certamente, nesse caso, seria maior do que a pandemia e seus efeitos na saúde, na economia e onde quer que seja. A igreja do Senhor precisa permanecer em sua posição. A igreja do Senhor precisa permanecer salgando, permanecer iluminando, porque se nós não cumprirmos esse papel, Jesus diz que o sal que não salga, que não traz sabor, que não tempera, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então a palavra diz que nós temos que nos alegrar no meio da tribulação, com as tribulações. E eu sei que essa palavra não é nada boa, não é nada perto do que nós queríamos ouvir. Quem está preparado para um texto desses em meio a dias tão duros, né? Considerar motivo de alegria? Como assim, Eliésio? Alegria nessa situação? Irmãos, nós precisamos praticar a palavra, perseverar, amadurecer, deixarmos as coisas de criança de lado e olhar como Cristo olha. Se Cristo olhasse como nós olhamos, provavelmente Cristo teria descido do Getsêmani e teria se escondido. Ele não teria ido até o fim. Ali, quando no Getsêmani Jesus orava e dizia: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Já pensou se Cristo olhasse as situações como nós olhamos? Será que ele teria repreendido Pedro quando puxou a espada e deu na orelha do soldado?
quando deu na orelha da tribulação, Jesus disse: calma, Pedro, não é assim não. Foi lá, curou a orelha do soldado, curou a orelha da tribulação, como quem diz assim: eu preciso passar por essa tribulação, ela é necessária, né? Em outro momento, quando Pedro disse assim: Senhor, que conversa é essa de morrer? Não, morrer não. Jesus disse: afasta de mim, Satanás. Porque essa conversa de me livrar da minha cruz, da minha tribulação, não é bem-vinda. Não faz parte da minha narrativa. E eu repito, irmão, quem está pronto para um texto desse? Quem está pronto? Eu não estou. Eu tenho certeza que você também não está. Eu não tenho esperança de encontrar alguém pronto para esse texto, mas eu tenho esperança de encontrar uma igreja atenta à voz do Senhor, que recebe um texto desafiador, não contestando o texto, mas contestando o tamanho da sua fé, contestando o seu coração, o seu pecado, né? Como conseguir aplicar isso em nossas vidas? Como conseguir? A única coisa que eu posso sugerir, irmãos, é que isso deve ser um motivo de oração em nossas vidas. No versículo seguinte, no versículo 5 de Tiago, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, necessita compreender, entender como aplicar isso, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus, irmão, porque Ele lhe dará sabedoria. Vamos orar por isso todos os dias, irmãos. Esse é o nosso convite dessa noite. Perguntar a Deus, perguntar às Escrituras: qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Talvez alguém esteja pensando assim: mas as circunstâncias são diferentes. Na minha casa as coisas estão mais difíceis. Irmãos, é verdade. Sabemos que alguns estão pagando um preço mais alto no meio dessa pandemia. Mas não podemos usar isso como motivos de comparação entre nós. Versículo 9, Tiago diz assim: o irmão, porém, de condição humilde. O título é: as circunstâncias terrenas são transitórias. As circunstâncias são variáveis, né? Então ele diz: o irmão, porém, de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Circunstâncias podem mudar. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde. As circunstâncias podem mudar, porque passará como a flor do campo. Tudo passa. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Tudo passa. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. As circunstâncias mudam. Talvez você esteja passando uma semana terrível, né? Temos orado por pessoas, né? Por irmãos nossos que têm perdido parentes, amigos, queridos, que têm perdido familiares, e a gente partilha dessa dor, não é? A gente chora com os que choram, a gente ora por essas famílias. Eu posso dizer, irmãos, que aqui em nossa casa nós tivemos uma grande alegria nessa semana. Acho que a maioria dos irmãos já sabem. Jéssica está grávida, vamos ter um segundo bebê. Se Deus quiser, vai tudo correr bem. Peço a oração de vocês por isso. Então, em meio a dias tão difíceis, nós vivemos um dia muito feliz essa semana, não é? Mas talvez algumas famílias estejam passando o oposto, né? E a Bíblia nos recomenda que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A Bíblia diz que nós não devemos negar o sentimento, não devemos negar a partilha das emoções, daquilo que a nossa comunidade, que as pessoas que estão ao nosso entorno estão vivendo. Então, se há alguém sofrendo, a gente sofre junto, e se há alguém alegre, a gente também se alegra junto. Todos nós passamos, talvez
uns mais, outros menos, né? Mas todos nós estamos sujeitos a dias maus e também estamos sujeitos a dias maravilhosos em nossas vidas, graças a Deus. Hoje estamos bem em nossa casa e pedimos a Deus que continuemos assim, sem ninguém doente, que esteja tudo bem. Mas nós também já enfrentamos dias maus, né? Dias de notícias terríveis, de devastidão, de desespero, de angústia. Passamos também por esses momentos. Assim como amanhã pode vir outro dia mau sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre alguém da minha família, né? Notícias ruins chegarem. Assim como talvez o irmão que esteja hoje num dia terrível, amanhã o sol nasça, seja um dia novo, diferente, cheio da graça de Deus, curando as dores e as feridas, e eu oro por isso na sua vida, meu irmão. As circunstâncias mudam, irmãos, e é isso que Tiago traz para nós. Essas circunstâncias são variáveis em nossas vidas. Nós teremos dias bons, teremos dias mais difíceis, né? Mas em todas as circunstâncias nós temos que saber que nós precisamos perseverar. Precisamos nos alegrar nem a mais, nem a menos da nossa dignidade, né? Nós não somos tão ruins quanto os problemas e as dificuldades que nós estamos enfrentando agora. Você não vale menos por estar enfrentando agora uma situação difícil, você não vale menos por ser pobre, você não vale menos por ser discriminado, você não vale menos por ser negro, você não vale menos por morar num lugar A ou num lugar B. Da mesma forma que ninguém vale mais por estar bem agora, ninguém vale mais por ser rico, ninguém vale mais por morar em um lugar A ou um lugar B, um lugar assim, um lugar assado. Ninguém vale mais porque é sulista, porque é judeu, porque é branco, porque é asiático, porque é isso, porque é aquilo, porque é grego, ou homem ou mulher, né, como as escrituras dizem. Ninguém vale mais. Devemos nos gloriar na nossa dignidade, porque as circunstâncias elas vão variar. Dias bons, dias mais ou menos, dias ruins, mas independente da situação, o Senhor permanece o mesmo. E tudo o que nós vivemos aqui é como a flor do campo que murcha e se vai e passa. E passa. Por isso, ele diz no versículo seguinte, versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, os que perseveram encontram alegria, encontram contentamento, encontram maturidade, aprendem a viver melhor as situações, sejam de alegria, de fartura, sejam de necessidade, como o apóstolo Paulo fala lá aos Filipenses, né, que ele aprendeu a viver feliz em toda e em qualquer situação, seja de fartura ou seja de dificuldade. Por quê? Porque ele encontrou a maturidade que a experiência, que as provações trazem sobre a vida dele. E ele fala que em colocar diante do Senhor aquilo que tira a paz, aquilo que traz angústia, aquilo que traz insegurança, colocar diante de Deus em súplicas e ações de graça. E isso faz com que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha o nosso coração. Então, meu irmão e minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, preencha o seu coração, preencha o meu coração, mas que a gente aprenda a suportar as tribulações, as adversidades, colocando elas diante do Senhor e pedindo e buscando sabedoria diante do Senhor, para não estarmos sujeitos às narrativas de A e de B e de C e de D, mas como o pastor disse no culto passado, que estejamos entregues, comprometidos com a narrativa de Jesus na nossa vida, para a nossa vida e para o mundo. Como bons alunos, irmãos, que sejamos aprovados.
que perseveremos, que possamos chegar até o fim da nossa caminhada, do nosso curso, do nosso aprendizado e sejamos aprovados em nome de Jesus. Temos que passar na prova dando glória a Deus, como diz aquela canção, né? Isso não é fácil em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Não ache que eu estou dizendo que é fácil, irmãos. Não quero diminuir a dor de ninguém, pelo contrário, eu estou reconhecendo a dor e as dificuldades. Mas eu estou lembrando o que as Escrituras dizem, que nós precisamos amadurecer em meio às provações. Pedir graça a Deus, sabedoria a Deus, para compreender todas as coisas. A criação está gemendo e esperando o cumprimento do chamado da igreja do Senhor. A igreja precisa levar a esperança. A igreja precisa levar respostas, levar cura, levar amor. A igreja precisa cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Não ser contaminada com o mundo, como a gente leu. A igreja precisa estar olhando na direção certa em meio ao caos, no meio do furacão. Precisamos estar com o nosso olhar centrado no lugar certo. Isso é discernimento. Isso é maturidade. Discernir adequadamente. Ainda que as circunstâncias não favoreçam a um discernimento equilibrado. Precisamos atravessar as tempestades da vida com a paz de Deus. Com integridade. Como crentes maduros que compreendem bem todas as coisas, discernem bem todas as coisas. Quando, irmãos, a gente vê recentemente, algumas semanas atrás, o mundo protestando contra o racismo e aquela movimentação toda, né? A gente precisa se perguntar para onde devemos olhar. Como é que a igreja enxerga tudo isso? Como é que a igreja se posiciona em meio a tudo isso? Será que a igreja tem alguma contribuição a dar? Será que nós temos alguma contribuição a dar para as respostas que o mundo precisa? Nós temos sim uma contribuição a dar. Quando Jesus diz que o seu povo precisa ser sal e luz, porque o mundo está cada dia mais podre e mais escuro, ele está dizendo que nós temos uma contribuição a dar. Talvez o nosso alcance, a gente não tem poder de mudar o mundo, mas, meu irmão, talvez você tenha o poder de mudar 30 centímetros à sua volta. Talvez você tenha o poder de mudar 1 metro à sua volta, 5 metros à sua volta, 10 metros à sua volta, de causar uma transformação de paz, de levar o reino de Deus para aquele lugar, um reino de justiça e de paz. Nós temos uma contribuição a dar e o mundo anseia por ela e nós não podemos nos omitir. As Escrituras nos trazem sabedoria para que nós possamos aplicar em nossa vida e para que nós possamos redimir um pouquinho desse mundo caído, reconciliar esse mundo caído com Cristo. Quer saber o que a Escritura diz, por exemplo, sobre racismo? Aqui em Tiago ele fala sobre isso. Sobre discriminação, acepção. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 8: se vós, contudo, observais a lei, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. 9. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos
pela lei como transgressores. Então, irmãos, nós temos contribuição a dar. Nós devemos olhar para o mundo e responder às perguntas que o mundo tem. Às vezes a gente está perdido aqui, em nossa bolha, e perdemos a capacidade de nos comunicar com quem está lá fora, né? Mas a palavra de Deus nos traz essa responsabilidade enquanto igreja do Senhor. Isso é o papel profético da igreja também, de trazer revelação do pecado, de trazer revelação da injustiça, da inimizade com Deus. Se você e eu estamos em uma situação em que presenciamos injustiça, nós temos a responsabilidade diante de Deus de exercer o nosso papel profético, de denunciar, de amar, de acolher, de trazer revelação, entendimento novo. Por quê? Porque nós somos igreja do Senhor. Somos igreja no mundo, dentro do mundo e para o mundo. Temos que acabar com a visão de que a igreja deve ser servida pelo mundo. Nós estamos no mundo para servir. Cristo não veio para ser servido no mundo, mas Ele veio para servir. E servindo nos reconciliar com Deus, e esse é o papel da igreja. A igreja é serva de todos. A igreja é sal e luz. Ela tem uma função no mundo. Uma função de pastoreio no mundo. Uma função de profeta no mundo. E aí eu quero finalizar com umas palavras que eu ouvi essa semana em uma devocional do pastor Paulo Borges Júnior, quando ele dizia assim: irmãos, não vai faltar nada. A crise está grande, mas não vai faltar nada. Não vai faltar nada porque não vai faltar irmãos. Não vai faltar nada porque não vai faltar igreja. Não vai faltar serviço, doação, entrega. Irmãos, Deus nos chama para o sacrifício, para o serviço, para a entrega. Esse é o nosso papel no mundo. E não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. Você talvez hoje já ouviu uma palavra de ofertório, de contribuição, onde a gente tem 2 QR Codes aí, 2 códigos que você pode apontar com a câmera do seu celular. E em resumo, meu irmão, se você pode contribuir, contribua. Mas se você está precisando de contribuição, peça socorro. Nos deixe saber que você está precisando, porque nós não podemos faltar com a sua vida. Porque nós somos igreja do Senhor e nós precisamos lhe servir. E se eu, dentro da igreja, estou em condição hoje de contribuir e de me doar e de servir e de ofertar, eu não posso me furtar desse papel. E graças a Deus eu tenho visto que os nossos irmãos não têm fugido desse papel, têm contribuído, têm ajudado uns aos outros nessas dificuldades. Glória a Deus por isso. Mas que a gente possa estender essa visão para além das nossas paredes e possa olhar para o mundo como servos, como quem diz assim: onde eu posso ajudar, onde eu posso contribuir. Não vai faltar serviço, não vai faltar irmãos, não vai faltar igreja do Senhor no mundo. Amém, irmão? Curva a sua cabeça aí onde você está e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, quem somos nós, Pai, para trazer respostas que o mundo tanto anseia? Pai amado, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos use conforme a tua boa vontade. Que o Senhor, Pai, nos deixe participar daquilo que o Senhor deseja fazer no mundo. E que, Pai amado, o nosso olhar para nós mesmos, que as nossas convicções, que o nosso ego, que o nosso orgulho não nos impeça de viver com integridade e maturidade aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, chega na casa do meu irmão, da minha irmã, nessa tarde, nessa noite.
nesse dia, Senhor. Chega na casa dele, Pai, contemplando as suas necessidades, as necessidades físicas, as necessidades espirituais. Chega, Senhor Deus, nas nossas casas, Deus, suprindo, Deus, as nossas necessidades. Chega, Pai, no meio da nossa igreja, agindo, falando, nos movendo, Senhor, nos avivando em nome de Jesus, Pai. Que esse tempo de tribulação e de crise seja um tempo de ouvir a Tua voz, seja um tempo, Senhor Deus, de sensibilidade, seja um tempo, Senhor, de aprender a olhar a dor do outro, seja um tempo de aprendermos a ser mais generosos, Senhor amado. Deus amado, que o Senhor haja livremente no meio do Teu povo, Senhor, e que essa comunhão, que não é física, mas ela é uma unidade, uma comunhão de espírito em Ti, Senhor amado, seja fortalecida em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude a compreender o nosso lugar de servos dentro da igreja e fora dela, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Somente